Olá, sejam bem-vindos à Tarde da Bênção. Eu sou a pastora Ione Santos e hoje, na nossa jornada pela história, vamos mergulhar na história cativante de um dos profetas mais reverenciados da Bíblia, a história do profeta Isaías. Hoje trago para vocês uma história fascinante e cheia de significado encontrada na Bíblia Sagrada: a morte do profeta Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, conhecido por suas profecias inspiradas e sua fidelidade a Deus. Mas antes, te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo interessante como este e outros temas bíblicos. Vamos começar? O profeta Isaías nasceu aproximadamente por volta do ano 765 a.C. em Jerusalém. Ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, juntamente com Jeremias, Ezequiel e Daniel. O ministério do profeta Isaías ocorreu no reino de Judá, durante as monarquias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Ele profetizou durante a crise causada pela expansão do Império Assírio e escreveu o livro bíblico que traz o seu nome. O profeta Isaías foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Seu ministério ocorreu em um tempo em que Israel havia caído em terrível apostasia contra Deus. No capítulo 1 de Isaías, o profeta teve uma visão em que Deus exortou o povo de Israel, descrevendo as muitas abominações que eles cometeram. Vamos ler o texto bíblico e ver o que ele diz? Ouçam os céus e dê ouvidos à terra, pois o Senhor falou: criei filhos e o fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o estábulo do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldades, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram as costas para ele. Por que haveriam de ser castigados outra vez, se continuam a se rebelar? A cabeça toda está ferida, o coração todo está sofrendo. Da planta do pé até a cabeça não há nadação, apenas machucados, vergões e ferimentos abertos. Não foram espremidos nem enfaixados, nem amolecidos como óleo. Isaías capítulo 1, do versículo 2 ao 6. Israel não obedeceu a essa exortação, mas apesar da rejeição de seu povo, a vida de Isaías nos deixou muitos ensinamentos. Não se podia acusar Isaías de falar coisas infames, pois suas profecias sempre se cumpriram. Ele falou sobre muitas coisas que aconteceriam com Jesus, muito antes desses eventos ocorrerem. Para alguns, ele é considerado evangelista entre os profetas. Por isso, as profecias do profeta Isaías são muito mencionadas no Novo Testamento. Elas mostram como Jesus cumpriu perfeitamente todas as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. A missão principal de Isaías foi profetizar, exortar e advertir contra as práticas erradas de sua época. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi um contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base nos seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade de analítica notável e um senso político apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Embora tenha levado uma vida frutífera e tenha tido um ministério que formou muitos discípulos e uma escola de profetas. Isaías foi duramente atacado pelas esferas do poder inspirada por Deus. Ele criticava severamente as decisões dos reis. Isaías queria prevenir as tragédias que viriam sobre o povo de Israel.
devido às alianças que estavam sendo feitas com nações vizinhas, o que desagradava a Deus. Ele desejava que o povo buscasse primeiramente o rosto de Deus, mas eles recusavam ouvir o que o profeta Isaías tinha a dizer. Por isso, o rei Manassés começou a perseguir o profeta Isaías, pois não concordava com suas palavras. De acordo com o livro de Isaías, o rei Manassés abandonou o serviço do Deus do seu pai e passou a servir a Satanás e seus poderosos anjos. Ele desviou seu coração para servir a Belial. Manassés se deleitou em Jerusalém por causa de sua apostasia. Isso fortaleceu a prática da bruxaria, magia, adivinhação, fornicação e adultério. Além disso, houve uma perseguição aos justos por parte de Manassés, mas não há registros precisos sobre a morte do profeta Isaías. É possível que ele tenha morrido durante o reinado do rei Manassés, mas não há confirmação sobre isso. De acordo com a tradição judaica antiga, o perverso rei Manassés ordenou que Isaías fosse executado, cerrado ao meio, mas não há evidências sólidas que comprovem essa versão. Se isso de fato ocorreu, poderia explicar a menção ao martírio de Isaías na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, que diz assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Segundo o livro apócrifo da Ascensão de Isaías, os falsos profetas zombaram enquanto Isaías era cerrado ao meio. Mas Isaías não chorou e nem gritou. Continuou a falar através do Espírito Santo, até que foi partido em duas partes. No entanto, esses detalhes sobre a sua morte permanecem incertos. Israel sempre foi conhecido por matar os profetas enviados por Deus, o que levou Jesus a lamentar por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. A verdade é que a morte do profeta Isaías foi muito trágica. Os homens de Deus na antiguidade eram perseguidos e frequentemente sofriam castigos severos. Eles eram açoitados, encarcerados e apedrejados. Você consegue imaginar estar no lugar do profeta Isaías? Você teria aceitado essa morte ou negado a sua fé? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!